Boa, bom dia, né, pessoal, de novo. Estamos iniciando agora a aula gravada, a partir de agora. E a aula de hoje, o tema é Aprendendo a Aprender, como pode ser visto aí na apresentação. Igual todas as aulas, nós vamos passando os slides e à medida que tiver alguma dificuldade ou desentendimento do assunto tratado, basta se manifestar aí no chat. Meu chat está aberto aqui para eu ler. E toda vez que eu passar o slide, eu vou dar uma olhada no chat. Caso eu enrole para ver a sua mensagem, você também pode abrir o microfone. Qual que é o objetivo, então, da aula de hoje? A aula de hoje, o objetivo é que, ao longo do curso da engenharia, os senhores aprendam a aprender. Por que que isso é tão importante? Eu brinco que as universidades brasileiras, eu não sei se é verdade, porque eu não estive no exterior, mas eu tive alunos que estiveram e concluí esta brincadeira que irei falar. As universidades no exterior, elas não são tão boazinhas quanto aqui no Brasil. Ou seja, no exterior só existe estudante fazendo universidade. E também, como no exterior, uma profissão que não seja graduada é valorizada, uma profissão técnica é valorizada, uma profissão de serviços gerais é valorizada, não há tanta discrepância entre as profissões, é comum que a pessoa não faça a graduação porque está satisfeito com o salário e não quer se dar o trabalho de estudar tanto. E enquanto que aqui no Brasil, quem não fizer praticamente tem problemas financeiros ao longo da vida para sempre, né? A não ser que seja um empreendedor. Então, o foco lá é que o aluno seja um estudante. Os professores são tutores, os professores são auxiliares. Eles explicam e tiram dúvidas. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o professor tem que explicar, tirar dúvida, fazer, mostrar e pedir desculpa. É uma brincadeira que eu faço, mas é quase isso. Porque os alunos estão mal acostumados. Eles vieram de um ensino que a gente sabe que não funciona, nós somos o penúltimo colocado, rumo ao último. Em matemática, somos os últimos, pode levantar a taça. Então não existe, em todos os países que participam, mais de 140, não existe nenhum lugar no mundo em que a matemática é pior que no Brasil. Vocês têm que levantar a mão para o céu, porque vocês estão fazendo engenharia, vocês serão deuses num país em que ninguém enxerga. Vocês terão um olho. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês precisam ter a consciência de que a responsabilidade um pouquinho cabe sobre vocês, apesar da escolha, da opção, por aquele nome que eu não posso falar aqui, não funcionar, mas todo mundo fala que tem que ser ele, né? Construtivismo à vista, né? Enfim, tá comprovado que não funciona e tá aí, ó. Vamos agora na faculdade aprender a aprender. A gente tinha que ter aprendido isso no ensino médio, teoricamente. Então, a ideia agora é, eu vou mudar um pouco o tema do aprender e vou colocar ali um pouco sobre informação. Informação e conhecimento, assim como a gente viu na aula passada, o dicionário vai trazer sempre vários significados e nós vamos poder analisar qual é a lógica desses significados. Então eu quero fazer uma breve comparação sobre o meu entendimento do significado dessas duas palavras aqui. Para então você perceber, porque o nosso foco vai ser esse aqui, né, que é o conhecimento. Aprender a aprender é melhorar o seu conhecimento, é sanar a ignorância, né? Ignorância é a falta de conhecimento, não é a falta de informação, eu gosto de frisar isso. Então, entender como funciona a aprendizagem é muito importante, porque se você não sabe como que você aprende, e cada um pode ter uma maneira diferente de aprender, mas na média, como sempre a gente faz, os estudos científicos são sempre baseados pela média. Na média, existe um padrão. Descobrir então quais as técnicas mais eficientes, né? Técnicas ou estratégias, aí depende de cada um. Quais as técnicas ou estratégias serão mais eficientes para o seu caso? Aí adotar um caso. Pode fazer várias experiências ao longo do curso. Na hora que você perceber, nossa, acertei, aí você vai aprender também a manter o foco nos estudos, porque quando a gente estuda e não aprende, dá aquela sensação, pode ser porque você esteja usando a técnica errada, mas vai dar aquela sensação ruim. Poxa vida, eu não tenho foco, eu não consigo aprender. Não, é só erro de estratégia.
Todo mundo tem capacidade de aprender a aprender. E vamos deixar uma tarefa de casa diferenciada dessa vez. A tarefa de casa nossa, ela será uma tarefa voltada a uma pesquisa dessas técnicas. Cada tarefa vai ser individual, a pessoa vai ter que encontrar quais técnicas realmente vai ser útil na vida de estudante, né? Não mais de aluno, mas de estudante, ao longo do curso ou da vida, né? Isso aqui é para a vida toda, tá, pessoal? Foco e aprender a aprender vai ser para a vida toda, não vai ser só para o curso de engenharia. Então, essa tarefa aqui, por ser diferente, a entrega dela vai ser lá na frente. Nós vamos precisar que vocês entreguem isso daí lá para o final de outubro, tudo bem? Por quê? Porque eu quero dar aí quase 2 meses, 1 mês e meio, na verdade. Você vai ter 1 mês e meio para tentar aprender alguma coisa. E eu não estou falando algo de disciplina da nossa matéria, etc. Não. O foco aqui é você aprender algo que você goste. Você vai escolher algo que você goste de fazer. Ah, eu gosto de fazer brigadeiro. Tudo bem. Qual a técnica que você vai usar para aprender a fazer brigadeiro, né? E aí começa a vender brigadeiro aí na aula. Na aula virtual é um pouco mais complicado, mas usa o Instagram que vai dar tudo certo. Então, assim, não interessa o que você vai aprender. Você tem que aprender algo que você goste. Goste de comer? Não necessariamente comer, mas goste de fazer. Ah, eu tenho prazer em fazer brigadeiro. Por quê? Por causa do cheiro, por causa daquilo, pelo outro. Sim, eu nem como, na verdade. Mentira, eu como pra caramba. Mas assim, cada um vai saber o que vai gostar de aprender. Vocês vão escolher alguma coisa para aprender e vão aplicar técnicas. Então você vai escrever de novo uma carta, como se fosse para um amigo, confessando o quão bom foi aprender essa técnica. E se tiver dificuldade, você vai fazer uma pesquisa a mais sobre foco. Por quê? Porque não há estudo sem foco. O foco não precisa ser 24 horas em cima. As técnicas que nós iremos apresentar aqui vai mostrar que você precisa dar pausas, você precisa fazer outras coisas. Então, a aula de hoje é bastante interessante. Ela deveria ser dada lá atrás no ensino médio, quando você se entende por gente, quando você aprendeu realmente a ler e interpretar um texto, você já poderia ter essa aula para aprender a aprender sozinho. Então, este é o assunto. É relativamente extenso, eu fiz um grande resumo aqui. Eu espero que vocês entendam a essência. Eu não vou ensinar você a aprender, você vai aprender a aprender sozinho. Eu vou só explicar onde você pode pesquisar e o que você pode encontrar. Aqui eu trouxe a palavra informação versus conhecimento. Essas duas palavras, segundo o dicionário, a informação está definida, segundo o dicionário, como notícia, conhecimento. E aí já chega num ponto que eu não gosto. Poxa, mas não é a mesma coisa. E também ciência. E isso aqui, em uma das notações, ela tem informação ligada à atividade jurídica, informação ligada também à informática. Você pode encontrar muito mais no dicionário. Fique à vontade de fazer sua pesquisa também. O que eu falo aqui é a minha verdade, às vezes a sua verdade é um pouco diferente. Você pode fazer o uso da minha verdade para melhorar a sua verdade. Então, na minha verdade, a informação e conhecimento, elas não deveriam ser sinônimos. Por quê? Eu faço uma pequena distinção. Vou passar uma informação para vocês e reflita comigo. 45 mais 19 igual a 64. No chat aí, quem não sabia, se manifeste, tá? No chat, quem não sabia, se manifeste. Infelizmente não tivemos manifestações. Teoricamente todo mundo então sabia. É uma informação que virou conhecimento. Não discordo. Você não sabia, Gilberto? Fala a verdade aí, abre o chat, vamos conversar sobre isso. Não sabia mesmo da letra A? Não é para ficar zoando não. Ah, Né? não, eu achei que a pergunta era a diferença entre informação e conhecimento. Desculpa. Ah, tá, tá. Não, eu estou perguntando. Nós vamos refletir sobre os itens. Talvez eu tenha me expressado mal. Brincadeira aqui. Então, a letra A. Se você não souber da letra A, escreve A aí. Beleza, entendi. A letra B. Se a letra B for mais complexa para você e você não sabe disso e nunca se atentou a isso o quê? Ao que eu vou explicar agora. A isso que eu vou explicar. Olha só. Este número é igual a este número. Quem não sabia já pode falar aí. Todo mundo sabia. Se você tirar um aqui, você pode somar um aqui. Ora, mas se este número é igual a este número, então este número também é igual, certo? Que é o 45, de novo aqui. Perceberam? Então,
eu posso dizer que é 60, porque esses dois aqui juntos vão dar o meu 65. E aí isso aqui. Então eu chego no 64. Então quem não sabia que eu poderia fazer a conta da letra A modificada usando a letra B, agora se manifesta aí, eu não sabia. Quem sempre faria a conta da forma que ela é apresentada, sem antes dar uma melhorada nela para fazer a conta mais rápida e de cabeça, manifeste-se aí, por favor, para ver se eu estou ajudando alguém. Todo mundo faz isso, todo mundo muda os números, faz a conta, faz mais conta. Não, já temos um ali que está aprendendo alguma coisa hoje. Fico feliz. Eu estava pensando que eu estava. Ó, já tivemos dois. Os outros estão com vergonha ou é verdade que já sabia? Muito bem. Então, o que, que é importante aqui? Isso aqui já é um pouco mais do que a informação, porque a informação de como somar foi dada. Você já aprendeu a somar, então já virou conhecimento. Entretanto, o conhecimento não é amplo o suficiente, nunca acaba. E somente fazendo exercícios sobre soma, você vai perceber a letra B. Poxa, mas tem soma que é mais fácil. E se eu fizesse o uso do meu conhecimento já adquirido, da informação já absorvida, para um novo conhecimento com o mesmo conteúdo, a mesma informação, o que é soma, o que é subtração. Então, usando só as duas, eu posso fazer isso. Olhem agora a letra C aqui. O que foi feito na letra C? Se 45 mais 19 é igual a 64, você pode concluir que 19 é 64 menos 45. É um outro conhecimento baseado na mesma informação. Eu tenho uma informação. Se essa informação primeira é verdadeira, então a segunda é também. Muitos podem falar, isso é óbvio, professor. Sim, é óbvio para você que já tem o conhecimento. É um exemplo simples que você já tem o conhecimento para mostrar a diferença de uma informação, ou seja, a regra da matemática da soma e da adição foi apresentada. Você já sabe fazer todas as contas só porque ela foi apresentada? Você já tem todas as conclusões só porque ela foi apresentada? Eu penso que no início não, e foi adquirindo à medida que foi fazendo exercícios. Então, a informação foi dada no início. Todo mundo sabe a regra de jogar dama. Todo mundo sabe a regra de jogar xadrez. Você sabe jogar xadrez? Você conhece as jogadas incríveis? Aposto que não. Então, só quem faz muito uso, ou seja, que tem traquejo, vai sim ser capaz de aumentar o conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então, simplesmente igualar informação com conhecimento, eu acho muito fácil. Eu gosto de dizer que o conhecimento vai aumentando, mesmo para uma informação já conhecida, tá? E o motivo disso aqui ser verdade é porque 64 menos 5, todo mundo sabe que é 59. E menos o 40 do 45 é 19. Ou seja, neste momento aqui eu apliquei a mesma regra do C, ou melhor, do B, perdão, do B, no item C. Por último, quanto que dá aquela conta lá? Escreva no chat rapidamente. Quanto deu 460, 180? Vamos ver os primeiros. Beleza. Como que você fez essa conta? Quer abrir o áudio para me explicar? Professor, eu Sim. fiz 450 mais 150 mais 10 mais 30. Pois é. Aí Tá ficou mais vendo? fácil na minha cabeça. Pois é. Você já fazia assim? Só quando eu tenho que fazer de cabeça. Ótimo. Quanto mais você fizer de cabeça, ele não vai gastar seu cérebro, mais fácil vai ficar aprender e fazer. Tudo bem? Então fica a dica. O smartphone veio para destruir os cérebros, destruir o aprendizagem. Então tem que tomar cuidado com o smartphone, tem que saber usá-lo. Porque hoje em dia ele é memória nossa. A gente não tem mais memória. Nem telefone do pai e da mãe, às vezes a gente sabe. É o meu caso, tá? Então, assim, cada um tem que ver como é que funciona. É, Fez sentido esse slide, pessoal? Foi bom? Dá um sim aí, por favor, só para eu saber se não foi muito básico, se agradou a galera. Sim, sim. Professor, isso tem alguma relação com o pensamento computacional, aquela história de particionar o problema em partes menores e tal? Eu creio que você abordou uma coisa que eu nunca refleti, tá? Eu creio que tem pela lógica.
Na minha opinião, eu simplifiquei, fiz contas mais fáceis. Eu troquei um problema que parecia mais complexo para mim, mais desafiador para mim, por vários problemas menores, que eu tenho mais facilidade de fazer. Se você aplicar isso em todo problema da vida, não é só da computação, isso vai ser excelente, cara. Você vai resolver tudo. Eu brinco, né? Eu já falei em sala de aula na época, vou repetir aqui. Você tem que resolver os problemas como Jack resolvia, né? Mas sem esquartejar ninguém. Então, ele dividir os problemas dele por partes fez com que ninguém o encontrasse, certo? Ele sumia com o cadáver. Então, se você resolver o problema por partes, vai ser excepcional. Então, agora que a gente entendeu isso, vamos entender para a minha ideia do 1D, 2D. Todo mundo sabe que a gente vive no 3D, né? Mas para mim, meu conceito, informação é de uma dimensão. Conhecimento tem duas dimensões. Olha que legal aqui, vamos voltar à aritmética do slide anterior. Você aprendeu a regra da soma, é metade aqui, ó. E aprendeu a subtração. Desculpa que a minha metade não deu certo. Então, você tem aqui metade adição, metade subtração. Você foi informado que essa regra existe, igual foi informado que a regra do xadrez é que cada peça anda de um jeito. Daí a jogar é outros 500. Então, você tem a informação. Agora, como que vira conhecimento? Praticando, resolvendo exercícios, jogando o xadrez. Então, você jogou 20 partidas, você ficou assim. Você jogou 200 partidas, você ficou assim. Você jogou 2.000 partidas, você ficou assim. E aí você vira Pac-Man com 10.000 horas. Observa que eu não fechei, eu não coloquei um slide fechado, porque na minha opinião quem acha que sabe tudo não sabe nada. Fim de papo. Fez sentido para alguém aí? Pode ser pelo chat, pode ser pelo... Esclareceu melhor o que eu quis dizer sobre a diferença de informação e conhecimento, a meu ver? Obviamente, é algo muito profundo isso aqui, é meio filosófico, nós vamos ficar filosofando aqui. Mas o que vocês têm que ter, segundo esse último desenho aqui, é humildade. Você nunca vai fechar o círculo, tá? O círculo sempre tem que ser preenchido, você sempre vai ter algo a aprender praticando. E que o círculo vai se fechando à medida que você pratica. Sem prática, você não encontra nada. Muitos falam, mas o assunto é história. Como que eu pratico história, professor? Né? Ora, se você pratica história resolvendo exercício de história, fazendo interpretação da história, fazendo uma analogia, pensando como eles pensavam na época, você está praticando história. Tudo fica mais claro e mais óbvio se você fizer esse tipo de exercício. Não deixa de ser prática. Não deixa de ser exercício. A gente da exata tem a dificuldade de achar que prática é só quando põe a mão na massa. Não é verdade, pessoal. Então fica a dica aí. Muito bem, agora que a gente já sabe o que é informação, nós somos capazes de buscar informação, porque sabemos ler e escrever. Agora que sabemos, então, buscar informação, nós também descobrimos que é preciso transformar essa informação em conhecimento. Como que eu faço isso? Praticando. Aqui eu já mostrei para vocês em sala de aula, a gente está só revisando aquela pirâmide, né? A gente que critica, a gente que não critica, mas eu digo a você que isso aqui faz sentido para mim, pessoal. Quando a gente ensina, a gente aprende. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, numa matéria que eu tive certa dificuldade, eletrônica analógica na faculdade. Eletrônica analógica foi um marco. Eu aprendi no 3º ano de engenharia e quase parei a minha engenharia. Então, eletrônica analógica era muito complicado. Não pela eletrônica analógica, mas por amplificadores que veio na sequência. Amplificadores, eu tive um professor que era doutor na área e ele achava o máximo esse assunto. Então, ele ensinou a gente como ele aprendeu no doutorado dele. Pensa, você na graduação aprendendo como do doutorado. Todo mundo reprovava nessa matéria e comigo não foi diferente. E eu ainda criei birra com o professor, eu tive 2 reprovações seguidas com ele nisso daqui, a segunda por desistência, a primeira por discussão. Ele me zerou na prova final e eu nem para a final tinha ido, inclusive quem eu ensinei passou. Quando eu fiz essa matéria com outro professor, eu passei com nota quase 8. O que eu estou querendo dizer? Você não pode criar problemas como professor. Você vai reprovar. Ele tem esse poder. Então, não adianta você saber. Outra coisa que eu quero dizer aqui.
ensinar aos outros resolve, porque eu ensinei o meu colega, eu aprendi, mas eu fui discutir com o professor, aí ele simplesmente não corrigiu minha prova e não teve quem mudasse isso. Esse professor, ele caiu, tá? Ele ficou dando aula só mais um semestre depois do meu. As outras turmas, as turmas que vieram, entraram com o processo e ele virou professor administrativo. Só cuidava de assuntos administrativos. É importante você perceber o seguinte, quando eu fui lecionar essa matéria na faculdade, a primeira vez que eu me tornei professor, anos depois, eu peguei o livro e estava lá escrito para não usar o método que o professor estava usando, porque aquilo lá é avançado demais, que era o modelo híbrido de amplificador ou de transistor. E automaticamente fez tudo sentido para mim. A gente tinha dificuldade porque aquilo lá era para doutorado. E a forma de ensinar aluno é uma coisa mais básica, é menos preciosismo. Lembra de eficiência e eficácia? Tá aqui, ó. O professor estava sendo eficaz e eficiente, só que o aluno, na realidade do aluno, não era capaz de absorver aquela eletrônica. Eu passei a ensinar a eletrônica que estava orientada no livro, próprio livro que o meu professor adotava, que eu nunca tinha lido durante a graduação. Olha isso, como é importante ler livros. Você vai ter argumentos para mostrar para o professor que ele está equivocado. Então, quando eu li o livro, uma vez, eu falei, nossa, como isso é fácil, e lecionei, e os meus alunos aprenderam. É muito interessante isso. Você ensinar, aprende, e ler livros, aprende. A leitura, aprende. Está aqui, ó. Audiovisual, aprende. Demonstração, aprende melhor. Você está vendo o exercício ser resolvido, você está vendo a prática sendo feita, você está vendo a pessoa fazendo o brigadeiro. Discussão em grupo, refletir sobre o assunto, ainda é melhor que uma demonstração. E assim por diante. Então, eu não vou perder muito tempo nessa pirâmide, mas aqui tem algumas técnicas que você pode adotar nesse seu trabalho. A imagem foi tirada desse site, esse site tem um artigo, quem quiser clica aí depois e se aproveita da leitura do artigo, ok? Alguém aí? Alguém? Não? Muito bem, então vamos falar um pouco das técnicas. Técnicas de estudo. Lembra de eficiência, efetividade? O que é a mesma eficiência? Alguém consegue escrever no chat? Eu vou falar em instantes de novo. Então, a baixa, ou seja, essas aqui são fracas. Eu acho interessante a gente observar que essas aqui, as fracas, têm uma efetividade baixa, ou seja, o que é efetividade? O resultado real é ruim. É ruim mesmo. Tem o pessoal que grifa, né? Aqueles das ponteiras. Eu nunca fui dessa, agora eu tô dando risada interna, porque eu descobri isso aqui ontem, preparando essa aula. Grifar é a pior de todas, tá? Mas se você não tiver nada para fazer, é melhor grifar que não fazer nada, segundo consta o estudo. Isso aqui é baseado em um estudo científico, tá? Esse estudo é lá por 2010 a 14, porque eu me baseei num vídeo bem antigo sobre esse assunto. Então, grifar textos é uma eficiência ruim. Reler textos é um pouco melhor, mas também não é bom. O que é reler o texto? Você lê, poxa, não entendi nada. Aí lê de novo e fecha. Agora eu sei? Para, não é isso. Reler é diferente de releitura massiva. O que é uma releitura massiva? É você ler 10, 100 vezes o texto. Aí é diferente da primeira. Ok? Nós estamos falando só de uma releitura. Ah, não, eu li e já reli, mãe. Terminei de estudar. Tchau. Tô indo jogar bola. Tá errado isso. Não ajudou em nada. Ok? Mnemônicos. Mnemônicos, para quem não se lembra, nós vamos usar muito em alguns cursos, na parte de microcontroladores, por exemplo, ou microprocessadores. Mnemônico é uma abreviatura, é algum símbolo, alguma coisa que lembra a teoria, lembra o assunto, e você aprende rápido. Eu gosto desse exemplo aqui de mnemônico, que eu aprendi no ensino médio, antes de entrar na faculdade. O professor desenhou um U, esse U representa a tensão elétrica, o R a resistência e o I a corrente elétrica. Ele desenhou o U, colocou o U como sendo uma carinha rindo e falou: quem tem tensão, ri. Nunca mais esqueci. Nunca tive problema com essa fórmula. Só que ele não se contentou e aí ele escreveu essa outra fórmula que também é verdadeira.
e escreveu, mas quem tem potência, ri ao quadrado. A turma caiu na gargalhada. Já tinha sido engraçado para nós, naquela época, esse primeiro. Aqui nós caímos na gargalhada. E aí, esse mnemônico ficou. Quem tem tensão, ri. É bom ter tensão. Mas quem tem potência, ri mais. Ficou bem forte. Então, uma forma de você estudar é criar mnemônicos. Ela é eficiente, sim. Casos específicos, você nunca mais esquece. Porque teve um apelo emocional, foi engraçado, todo mundo riu, todo mundo participou. Se não tiver um caso específico, você está só perdendo tempo de novo, porque ela tem uma efetividade baixa. Veja, releitura, se for só uma, é baixa. Mnemônico, se não tiver algum motivo real, baixo. Ok? Visualização. O que é visualização? Imagens. Imagens ilustrativas. Se você começar a estudar e o texto ou a apresentação do professor tem algumas imagens ilustrativas, elas até funcionam, mas vai cair no esquecimento depois de amanhã. Não adianta, essa técnica por si só não funciona. Ela não pode vir sozinha. E aí veio o que me deixou mais estarrecido, vou colocar aqui. Resumos têm eficiência baixa. É o melhor deles. Antes fazer resumo do que ficar grifando o texto. Mas não é, ok? Agora nós vamos para o segredo. É isso mesmo, Luísa. Você estava estudando de forma ineficiente. E agora vai mudar tudo. Vai mudar tudo. A surpresa está no próximo slide. Veja aqui, moderada. O que é uma moderada? A primeira delas é a interrogação elaborativa. Responda às suas próprias interrogações explicando melhor do que o texto que você leu. Por exemplo, água faz bem. Alguém aí duvida? Podem falar que não. Mas se o assunto da aula que está falando da água faz bem é um assunto querendo tratar os motivos que levam a água a fazer bem, você tem que questionar essa afirmação. Por que faz bem? No que ela ajuda? Façam várias perguntas e você mesmo responde baseado no que leu. Agora você está explicando para você mesmo através de uma dúvida que você tinha. Isso aqui já é moderado. Você já está melhorando, ok? Então, mais uma forma, autoexplicação. Respondendo a essa pergunta de cima, você vai aprender mais. Observa que elas estão correlacionadas, né? Existe uma ligação forte entre elas. E essa aqui é um grande segredo, que eu aprendi com o Renato Alves em 2010. Só que, detalhe, boa parte do que o Renato Alves me ensinou naquela palestra que a gente resolveu fazer, eu e minha esposa participamos dela, eu já sabia. Essa aqui foi uma novidade para mim. É uma novidade intuitiva, mas é importante. Estude de forma intercalada. O que quer dizer? Mude de assunto, mude de matéria. Eu tinha um professor do ensino médio que falou: comece estudando, estude todo dia. Estude todo dia. E comece estudando a matéria que você teve naquele dia que você menos gosta. E sempre vai para a matéria que você menos gosta, na ordem de matéria que você menos gosta. A última do dia é a que você mais gosta. Por quê? Ele explicou, tudo tem que ter porquê. Se não tem um porquê, você não aceita. Ele explicou, porque se você gosta pouco de uma matéria e deixa por último, quando você já estiver cansado, seu cérebro vai dizer para você: não estude isso, não presta. Fim de papo. Vai dormir, vai jogar. E aí, se você estudar a matéria que você gosta por último, você não vê a hora de ganhar o prêmio de chegar na matéria que você gosta. Então você estuda a matéria que você não gosta, o assunto que você não quer, mas precisa. E quando chegar o momento de ficar cansado, você vai dizer: nossa, oba, agora eu vou estudar a matéria do professor Leonardo. E aí faz festa, pula e vai embora, porque você vai ter uma energia extra para estudar. Então, esse aqui eu já utilizava, mas não com a sapiência que o Renato Alves me deu. É interessante isso, ok? Serviu para alguma coisa aí, pessoal? Tem que voltar lá ou já deu?
Beleza, já deu. Então agora nós vamos ver as galinhas dos ovos de ouro. Essa aqui são duas setas para cima. Essa aqui é o que você vai mudar agora. Primeira coisa, você tem que fazer a prática. Ah, eu estudei. Eu li a matéria de matemática todinha. Tá, quantos exercícios você fez? Ah, nenhum. Aprendi tudo lendo. Aí depois você fala, eu não aprendo matemática, né? As pesquisas que eu falei diz que 2 vezes mais rápido você aprende se você for prático. Só 2 vezes. 2 vezes mais rápido. Então, aquele exemplo eu já dei, né? Se for teórico, resolva exercícios. Se for possível fazer prática, mão na massa. Faça o brigadeiro, ok? Ah, mas ele vai estragar, vou perder, o pão vai queimar. Você fez. A segunda vez não vai queimar. Você vai ver onde você errou. Só tem que tomar cuidado com práticas na nossa área de eletricidade, que algumas práticas envolvem a necessidade de EPIs e também um professor orientando, porque pode ser danoso, né? E aí, prática distribuída. Olha que interessante isso aqui. Ah, eu quero aprender a nadar. Beleza, vou nadar na prática. Você cai na piscina às 6 horas da manhã e fica nadando até 6 horas da tarde. Não sai nem para comer. Você morre no meio do caminho. Não é assim. Ok? O que é uma prática distribuída? Você coloca ao longo dos dias, você faz um planejamento de estudo, um planejamento de prática. Eu vou nadar hoje, amanhã eu descanso. Depois de amanhã eu volto a nadar. E aí eu vou aumentando. Eu vou começar nadando meia hora, vou começar nadando 15 minutos. E no final de 1 ano, 2 anos, eu vou estar nadando 2 horas, 3 horas, por que não? Isto é uma prática distribuída. Fez sentido aí? Né? Levanta a mão aí quem gostou. Eu quero saber o seguinte: quem aí não conhecia e não tinha clareza de que tinha que mudar a forma de estudar e que já valeu a pena a aula? Põe eu aí, põe eu aí. Aê, levantou a mão, gostei. Aê, beleza. Então a aula já está valendo. Ótimo. Posso passar para frente? Isso aqui vai estar já no Moodle, você vai consultar para fazer seus trabalhos, tá? Não tem que se preocupar. Mas aí tem o problema do foco. Ai, professor, eu até começo, mas eu tenho um irmãozinho, esse meu irmãozinho, eu tenho um cachorro, esse cachorro abana o rabo, encosta em mim, morde. Tá, vamos resolver esse problema. De nada adianta começar a estudar no ambiente errado. Se o seu cachorro está entrando, a culpa não é do cachorro, tá? Autorresponsabilidade aqui, pessoal. O foco é você quem cria, não é o ambiente sozinho. Você cria o ambiente, você escolhe onde estudar, tá? A maneira que você vai usar para focar, cada um vai fazer o uso de técnicas. E aqui não dá tempo da gente apresentar técnicas de foco. Aqui a gente só vai conversar sobre o foco, tudo bem? Então, o que eu tenho para dizer sobre foco? Muitas vezes a pessoa fala, ele tem déficit de atenção. Sério? Por quê? Não consegue estudar. Beleza. Aí eu pego e pergunto, vem cá, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar xadrez. Vamos jogar um xadrez? Vamos. O moleque joga 6 horas por dia de xadrez com foco. Ele tem problema de foco? Levanta a mão quem acha que tem problema de foco. Sim, o problema dele é foco. Ninguém apareceu agora. Ninguém, porque o problema não é foco, o problema é gostar do que está fazendo. Professor, eu não gosto de nenhuma matéria. Bom, você está no curso errado. Tá, mas eu estava falando do ensino médio, professor. E minha mãe me obrigava e eu não gostava de nenhuma matéria. Bom, o ensino médio tem as matérias básicas para você levar para a vida. Se você não aprender bem um português, você vai interpretar mal o texto. Se você não aprender bem a matemática, você vai ter um raciocínio lógico prejudicado. O seu conhecimento não vai ser pleno para que você transforme informação em conhecimento. A lógica faz isso. Então, tem matérias que a gente não gosta, tem coisas que a gente não gosta de fazer. Levanta a mão agora aí quem gosta de lavar louça depois do almoço. Que fala pra galera que almoçou junto, fala assim, pessoal, vai lá jogar videogame, vai lá brincar, eu vou ficar com a louça aqui que eu amo fazer isso. Levanta a mão aí. Ninguém? Poxa, só eu? Pois é. Então, mas e se não fizer isso? São tarefas que precisam ser feitas e eu preciso gostar de fazer. Então você tem que criar agora umas ferramentas para que o fazer essas atividades obrigatórias não sejam tão ruins,
Não fique pensando no negativo, fique pensando no positivo, no resultado que ela dá. Poxa, é legal chegar na cozinha na hora do lanche e encontrar toda aquela louça suja, ou é legal chegar na cozinha na hora do lanche e tá tudo limpinho para você pegar e já fazer seu lanche? Esse pensamento positivo é que vai te dar energia para fazer o que você não gosta. Mas coisas que você não gosta sempre vai ter que fazer. Ah, eu sou engenheiro de uma grande indústria. Legal, o que você tem que fazer? Ah, eu cuido da produção. Ah, o que mais você faz? Ah, eu tenho que fazer um relatório chato para o meu supervisor. Como é que é? Eu tenho que fazer um relatório chato para o meu supervisor. E é semanal, cara. O cara é chato. Tudo que eu não queria ser é o cara. Beleza. Mas vai lá e faça. Aí você fez, o seu supervisor aposenta. Adivinha quem vira supervisor chato? Você, que vai cobrar o relatório do seu subordinado. Então, pessoal, não se iludam. Tudo que é chato tem um motivo se está fazendo. Agora, tem coisa que não tem sentido fazer, né? Aguar a planta quando está chovendo. Não tem sentido. Ah, mas me mandaram aguar a planta. Não, não era para hoje. Raciocina. Se a pessoa insistir que você vai aguar a planta todos os dias, inclusive quando estiver chovendo, você vai. Obviamente, eu estou falando de uma planta que está ao céu aberto, né? Você tem que questionar. Você não vai aceitar ordens que não tem lógica. Mas para ter lógica, você já estudou matemática, você já foi bem em gramática, você sabe se expressar, sabe interpretar. A ordem foi realmente aquela, você não entendeu errado e assim por diante. Então, como que eu ganho foco? Primeira coisa para ganhar foco, tem que fazer sentido o que você está fazendo. Tem que ter um motivo. Tem que ter uma recompensa no final. Como que você vai criar essa recompensa no final? Se ela não existe porque se você fizer, você vai passar na prova do vestibular que você queria. Se ela não existe porque se você fizer, você vai passar na prova do concurso. Se ela não existe porque se você não fizer, você não vai se formar e ser o profissional que você queria. Você tem que criar um novo foco. Uma nova recompensa. Ah, não, se eu lavar toda a louça aqui, eu vou poder tomar o meu café pós-almoço. Eu gosto de tomar um café pós-almoço com um bolinho. Então a sobremesa só vem depois da louça. Segura a louça, segura a sobremesa para depois que você lavar a louça. Pronto, você já tem uma recompensa. Eu faço essa. Eu amo um café com chocolate no final. Eu só tomo depois que eu lavo a louça. Pronto, minha mulher nunca mais brigou comigo que eu não lavei a louça. E aqui, quem manda, vocês sabem, sou eu. Então não tem conversa. Eu só vou comer depois que eu lavar a louça. Eu que mando. Enfim. Então, cada um tem que encontrar o foco para poder realizar a tarefa com prazer. Ok? O meu foco vai ser diferente do seu. Então, o seu problema não é foco. O seu problema é o quê? Motivação. Qual o motivo de fazer aquilo? Você se distraiu? Volta para o motivo. O motivo está pequeno? Cria um motivo maior. Já ouviram falar em mural dos sonhos? Levanta a mão quem já ouviu falar. Ninguém? Crie um mural dos sonhos para te motivar a andar. E no dia a dia caminhe pensando que você vai atingir aquilo. Ah, no meu mural dos sonhos tem uma Lamborghini, daquelas que levanta as asas. Eu tirei ela do mural dos sonhos porque eu vi que eu não vou conseguir a minha Lamborghini sendo professor. Então esquece, velho. Não adianta. Ou eu tenho que sair dessa minha zona de conforto de ser um professor e me arriscar mais para conseguir ganhar mais. E aí, quem sabe, ter a Lamborghini que abre as asas. Ou aquela tem que sair do mural dos sonhos. É uma realidade. Disciplina, motivação. Eu quero tanto assim a Lamborghini a ponto de sair para tentar algo milionário? Não. Não quero tanto assim. Eu descobri que eu não queria. Tira ela do mural dos sonhos, vai fazer outra coisa. Então, você tem que ser motivado de forma sincera. Não é sonho por sonhar. Ah, eu queria que... O que você está fazendo por isso? Nada, eu só estou querendo. Né? Não vai funcionar, sinto muito. Então, você não vai conseguir manter o foco se você não acredita, se você não gosta, ou se você não quer. E esse quer é de verdade, né? É com V de verdadeiro. É querer muito, sonhar de verdade. Não é sonho de criança, é sonho de adulto. Eu vou realizar isto. Né? Então, vale ressaltar isso aí, pessoal. Alguma ajuda aí? Alguma participação na aula, por favor? Por fim, tem essa frase aqui, ó. Então, use alguma técnica para manter o foco. Qual técnica, professor? O senhor não explicou técnica de foco. Como não? Eu falei que você tem que acreditar. Eu falei que você tem que gostar. Tem que querer mesmo.
Tem outras e tem técnicas mais apuradas? Sim, elas estarão nas referências bibliográficas que eu deixei aqui, em 2 livros aí para você estudar. Livros à parte, não sei como é que tá. Eu olhei o preço dos livros, em torno de R$ 13, já compra um deles, eu acho que dá para todo mundo comprar, desde que seja no e-book, né? Então, assim, dá uma economizada naquele café do após do almoço, não sei, e tenta investir num livro desses. Livro é a ajuda para manter o foco, tá? Ah, mas eu não tenho foco na leitura, professor. Aí vai ser mais desafiador. Você não tem foco e tem que ler o livro de foco para criar foco. É o caso do meu filho, tá? Inclusive, terminando a aula hoje, eu combinei com ele de eu passar essa aula para ele agora. Porque não é uma aula de engenharia. Meu filho está no ensino médio, então ele pode estudar um pouco sobre foco. Algo mais que eu possa ajudar no foco? Alguém quer fazer alguma pergunta? Abrir o áudio? Tranquilo? Passando então. Tá, então a tarefa da semana, ela já está detalhada lá no Moodle, tá? Eu preciso que cumpra o prazo. Só que o prazo desta tarefa específica, ela vai ser maior. O prazo vai ser maior. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão testar. Tem 10 técnicas aqui. Você vai escolher pelo menos 2. Pessoal, eu uso pelo menos 5 técnicas, tá? No meu dia a dia, já é intuitivo. Eu sempre faço resumo, etc e tal. Eu gosto de desenhos, eu gosto daquela visualização. Então, você vai escolher só as técnicas. Você vai aplicar as técnicas em algo que você gostaria de aprender. Não vem pegar algo que você já sabe, algo que você já é bom e querer falar que fez em cima dela. Não, não, não. Algo que você não sabe, que você fala assim, nossa, seria interessante se eu soubesse. Quer uma dica? Eu não pus o vídeo. Procura o vídeo sobre 20 horas para ser bom em algo, no TEDx. Aquelas 20 horas, porque todo mundo sabe do livro, lá eu não lembro o nome do autor, 10.000 horas para ser bom em algo. Só que esse bom em algo dessas 10.000 horas não é bom, não. É o melhor do mundo. Está competindo entre os melhores do mundo. Você precisa de 10.000 horas. Tá, foi comprovado lá. Quer ser campeão olímpico? 10.000 horas de treino naquilo que você vai ser campeão olímpico. Agora, você quer ser bom em futebol? Você precisa de 20 horas de treino de futebol. Você já é qualificado como bom. O que é bom? Acima da média. Deixou os medíocres lá atrás. Entendeu a ideia? Então, 20 horas de prática já deixa você bom em qualquer coisa. O melhor exemplo disso é que o meu irmão, ele é educador físico e ele tem 10 centímetros a mais do que eu. Uma época da nossa vida, ele sempre foi melhor do que eu em basquete. Uma época da nossa vida, ele abandonou o basquete por um período aí de quase um ano. E eu, nesse período que ele abandonou, eu treinei todo dia, sozinho, por hobby, por gosto, por gostar. Ficava arremessando, pulando, não tinha ninguém para jogar comigo, era uma tristeza. E aí ele veio me visitar. Ele perdeu 5 partidas seguidas, de 0. Foi 1 ou 2 partidas de 0. Não conseguiu fazer uma cesta no baixinho. Eu guardo isso na minha memória. Sabe aquela memória de glórias? Eu jogo isso na cara dele sempre que eu posso. Então, pessoal, vocês têm que lembrar que 20 horas de prática te deixa muito acima do medíocre. É fazendo que aprende. Então fica a dica aí. Esse trabalho é para executar em algo que você goste e que seja desafiador. Você pensou, eu nunca vou aprender aquilo. Alguma pergunta sobre o trabalho? A aula praticamente acabou. Professor, Sim. então essa semana agora não vai ter nada para te entregar, só para começar o trabalho que é para outubro. Exatamente. Só que você já pode ir trabalhando no trabalho. Se tiver alguma anotação, a pesquisa, alguma coisa que você vai fazer, você vai escrever uma carta no final também. Uma carta você escreve rápido, mas se você não tiver o conteúdo que você vai escrever na carta, o que é importante, quando você perceber que a técnica funcionou ou não funcionou, você faz uma anotação ao longo desses dias. E lá em outubro, eu vou ser rigoroso no prazo. Lá em outubro, provavelmente, você vai ter um outro trabalho em concorrência, que vai ser entregue na mesma semana. Cuidado com isso, tá bom? Tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguém? Professor, Sim. eu só não entendi se é para mim, então, explicar o conteúdo que eu aprendi e no meio da explicação do conteúdo eu falo a técnica utilizada para aprender ele, é isso? Não. Você vai contar a história de caso. Você vai dar um depoimento.
O quão importante então, foi a aula de hoje e aprender as técnicas e aplicar as técnicas. Você vai então, contar para um amigo, é uma carta que você vai mandar para um parente distante. Você vai escrever essa carta e vai falar, nossa, foi um fiasco, o professor ensinou isso e eu não aprendi nada, não funcionou, tentei isso, tentei aquilo, tive problema com foco, os livros de foco não me ajudaram. Só seja verdadeiro, entendeu? entendi. Então, Se vai ser negativo ou positivo o resultado, vai depender do seu esforço, muito mais provavelmente da sua disciplina do que de qualquer outra coisa, tá? Então eu não preciso explicar o tema que eu escolhi. Eu só vou Você explicar o pode processo. falar, né? Se tiver um motivo de falar, né? Para a gente ter uma noção da dificuldade que seria aprender, pode ser útil essa informação, mas eu não vou obrigar isso, entendeu? É um segredo, é algo que eu não quero contar para ninguém, eu tenho vergonha. Tá bom, não conto, mas só conta da experiência, entendeu? Entendi. Quais técnicas que funcionam, o que realmente deu certo, quantos dias levou para você perceber que deu certo. Eu quero detalhes que motivem outras pessoas a estudar. Entendi, então. Então eu vou só relatar o meu processo de aprendizado do tempo. O tema é aprender a aprender. Eu não quero aprender o que você aprendeu, eu quero aprender a aprender. Entendeu? Sim, entendi. Você vai ajudar alguém a aprender com esse depoimento. Ok, então. Obrigado. Nada. Mais alguém? Ok, então vamos para o último slide, para finalizar a aula de hoje, que é exatamente as referências que eu utilizei. Eu tenho esses 2 livros aqui, tá? Eu tenho também aquele outro livro que eu poderia ter posto aqui, que é o Foco, né? Mas ele é muito mais caro, esse livro aqui é muito melhor do que ele, e ele é mais barato. Então, esse livro aqui ele está em torno de R$13, o outro está 26, 27. Então, fica a dica aí de comprar livros sempre sobre o assunto. Você pode começar pelos mais baratos. Nem sempre o mais barato é pior, tá? No caso aqui é o contrário. E os 2 vídeos que eu usei para preparar a aula de hoje é da Arata Academy. Para quem não sabe, você vai seguir, sugestão, tá? Não é ordem, não é autoritarismo. Você vai poder seguir o Arata Academy no YouTube. Não precisa comprar os cursos dele, fica a dica também. Os cursos dele são caros, são para pessoas que realmente querem alta performance. Não necessariamente é o caso de um estudante ainda, mas provavelmente como profissional você um dia vai adquirir alguns cursos dele. Eu já adquiri 1 ou 2. A sugestão que eu dou é o seguinte: compre o curso dele somente, se você está com vontade, tem o dinheiro, somente depois de assistir todos os vídeos grátis dele. Não tem sentido, certo? Se você não vai investir tempo assistindo, por que você tem que gastar tempo investindo no curso pago e não no gratuito? Fica a dica, né? Tá aí. Alguma pergunta? Basta clicar aqui no slide que vai estar lá no Moodle, que vai abrir para vocês lá os vídeos que eu usei. Provavelmente vai ser muito mais bem explicado do que explicado aqui. Entretanto, ele não tem aquela parte da informação e conhecimento, que eu acho bastante interessante entender, né? Por fim, eu estou terminando. Alguma pergunta final antes que eu encerre a gravação? Nenhuma? Estou encerrando a gravação aqui. Quem quiser tirar dúvida sobre a chamada, é tudo depois. Quem quiser tirar dúvida e casos pessoais sobre algum problema com a disciplina, após a gravação eu vou ficar aqui até sanar todas as dúvidas de quem permanecer. E quem já está satisfeito pode ir embora, vai com Deus e tenha uma ótima semana de estudos.